Graça e paz, pessoal. Sou o Renan, tenho 27 anos e hoje venho trazer meu testemunho do que Deus fez na minha vida através do meu ministério Ibama e Carrãozinho. O meu testemunho, eu me baseio bastante com a passagem bíblica, a passagem em Lucas, no capítulo, a partir do versículo 11, Lucas 15 a partir do 11. Eu me baseio muito porque o que aconteceu comigo também aconteceu nessa passagem. Então é algo que eu quero transmitir para vocês, tá? Assim como Deus fez uma mudança na minha vida, eu creio que aí do outro lado Ele também vai fazer na sua. Então eu trago a partir da palavra a parábola de um filho pródigo, onde o seu pai tinha uma fazenda, tinha bens, onde esse filho, ele era bem cuidado, tinha tudo o que ele precisava para a sua vida, vivia bem, tinha tudo o que ele necessitava, sim. Ele e o seu irmão. Ele, por ser o mais moço, em certo tempo, ele pediu para o pai a sua herança, a metade, né, do que ali tinha o pai dele. E o pai dele cedeu a metade e dividiu essa metade para ele. E ali ele, pegando essa parte, ele chegou ao pai dele e falou que estava indo embora, que queria conhecer algo longe, algo diferente. E foi. Só que aí, com tudo isso que ele pegou, tudo que ele levou, achando que ia ser de uma maneira, achando que ia ser melhor do que ele estava, ele acabou se frustrando. Se frustrou, acabou perdendo tudo que ele tinha, né? Como herança do pai dele, foi dada a ele. E ali ele se encontra agora num momento em que ele olha e não tem mais nada. E sobre o local que ele estava, vem uma situação muito difícil. E ali aquele rapaz que um dia estava sendo bem cuidado, né? Tinha tudo. Porque muitas das vezes é assim. O ser humano, né? A gente sempre quer mais. Mas se a gente olhar ao redor, a gente tem tudo. Sim, independente da situação. E mesmo se você não tiver nada, se você olhar ao redor, você tem uma vida, você tem um suspiro da vida, que Deus te dá todo dia. Eu creio. Então esse filho pródigo, ele se está agora numa situação onde ele tem que trabalhar, onde ele tem que fazer algo para ele se sustentar. Então, muitas das vezes, quando ele estava com o pai dele, ele não precisava servir. Ele tinha tudo. E aí ele começa a servir, para que ele possa ter uma recompensa para ele continuar vivendo, onde essa situação que ele estava. E aí ele começa a ver: eu tinha tudo na casa do meu pai, e hoje estou aqui servindo, cuidando, né? Onde foi dado para ele uma posição para ele cuidar de porcos, onde ele se vê numa situação tão desesperadora que ele, cuidando dos porcos, ele tem vontade de comer a comida dos porcos. E eu creio que muitas das vezes é isso que o inimigo ele quer sobre a nossa vida. Ele quer que a gente fique no chão, né? Que a gente retroceda ao ponto de desistir.
né? De querer até uma coisa que não é viável para nós. E ali ele se lembra, né? Como que era a vida dele. E ele se lembra dos servos do pai dele, que comia ali pão, que tinha um alimento, e que para ele ali ele estava cuidando dos porcos e não tinha nada de retorno para ele, de alimento. Por isso que ele se dá ao desejo disso. Então ele se está na situação agora que ele não quer mais isso. Ele quer o que ele tinha antes. E aí ele consegue voltar aos caminhos do pai dele. Então assim, ele voltou e o pai dele estava de braços abertos, esperando ele. Por quê? Porque era o filho. Somos filhos. Independente da situação. Independente. Se você se afastou da presença de Deus, se você ainda não conhece a presença de Deus, você é filho dele. Assim como eu sou filho dele. Todos nós somos, independente do que hoje você está vivendo na sua vida. Somos filhos. E ele não esquece. Um pai nunca se esquece de um filho. Assim como Deus não esquece de nós. Então não desacredite, independente da situação que você vive hoje, não desacredite. Porque Deus, Ele é capaz de mudar tudo. Ele é capaz de tudo. Então ali, esse filho, ele consegue voltar, né, para a casa do seu pai. E seu pai, olhando distante, vê o seu filho voltando e se alegra demais, muito, quando vê o seu filho voltando. Um filho que outra hora para ele estava morto, porque foi embora e ficou muito tempo distante. Então para ele já estava como dado morto. Mas ele volta. E seu pai se alegra muito disso. De ver o seu filho na presença dele de novo. E ali ele já logo se encarrega de preparar a melhor roupa, a calçar ele da melhor calçado que tiver. Já prepara a comida para ele, prepara a mesa, já manda fazer um banquete e uma festa. E é assim que Deus faz quando, muitas das vezes, igual aconteceu comigo. Eu saí da presença, estava na presença de Deus, no ministério, no Banco Carrãozinho, e ali não soube ter muita sabedoria na questão. Tinha meus pastores sempre me orientando, mas veio, como vem nas nossas vidas, as turbulências, né? Vem a tempestade, e se a gente não estiver firme, a gente cai. Então assim como esse filho pródigo, eu também, eu tinha tudo dentro da presença de Deus e fui buscar algo mais do que aquilo que eu tinha. Então assim, quando eu saí da presença, eu achei que eu poderia fazer tudo, né? Conquistar tudo, agir da minha maneira, do meu jeito. E muitas das vezes Deus ensina e Ele mostra que não é da nossa maneira, é da maneira dele. Então ali eu fui buscar, eu sou barbeiro, tenho uma barbearia. Ali Deus vem prosperando a cada dia. E nisso que eu saí, comecei a trabalhar ainda mais, e aí eu comecei a ter atitude diferente fora do meu trabalho. Comecei a ter uma vida que não condiz, né, com o que é certo de Deus, né? E ali eu comecei a buscar algo, coisas materiais, né? Coisas que não agradam a Deus.
Não que não devemos ser prósperos aqui na terra, sim, porque Deus fala que seremos uma terra próspera. Só que eu fui buscar tudo isso e esqueci da presença de Deus, que é o mais importante. Então, assim que eu saí, aí começou a vir as coisas sobre minha vida e eu sem proteção, porque quando estamos na presença de Deus, estamos protegidos. Há uma cobertura espiritual sobre a nossa vida e sobre a nossa família. E nisso, não que Deus não olha pra gente quando não estamos na presença, só que é diferente. E ali começou a vir as coisas, eu consegui, através do meu trabalho, abrir outra unidade da barbearia, mas aí não tive sabedoria. Por quê? Porque muitas das vezes a gente olha para algo que a gente quer muito, só que a gente esquece dos detalhes das coisas. Então ali, para mim montar essa barbearia, eu tive que me desfazer de muita coisa que eu conquistei antes. Então eu me desfiz, né? Me desfiz de uma casa, de um lar, né? Onde minha família estava confortada, para me correr atrás do que eu queria, do meu jeito. E ali Deus deixa. Porque Deus, eu creio que assim, Ele deixa para ver, para você automaticamente, depois você vê com seus próprios olhos o quanto você caminhou ao redor, sem sair do lugar. Porque na presença dele, o caminhar é sempre para frente. Mas quando você não está na presença dele, glória a Deus, aleluia, você fica ao redor. E aí, o que é para você caminhar para frente, você fica parado e só se cansando. E foi o que aconteceu na minha vida. Então eu pelejei, aí eu montei, né? Me desfiz de muita coisa, entrei em dívida, mas fiz o que eu queria, da maneira que eu queria. E Deus me mostrou. Rapidamente veio as coisas e tudo foi por água abaixo. Por quê? Porque não estava estruturado a presença de Deus. Não tinha sabedoria para manter. Porque uma coisa é você conquistar. Todos nós podemos conquistar, tanto dentro como fora da presença, que é através do nosso trabalho. Mas o mais importante é aquilo que a gente conquistou, a gente conseguir manter. E para a gente manter, não tem como sem ter a presença de Deus sobre a nossa vida. Então ali, eu me vi igual esse filho pródigo, em um lugar, né, onde eu olhei e falei, nossa, antes eu tinha tudo e eu não dei valor. E hoje, olha a situação que eu estou. Foi o que eu me vi nesse momento. Sem nada. Tudo que eu batalhei por anos foi por água abaixo. Mas Deus me mostrou. Assim como eu estou passando através desse testemunho, eu creio que vai edificar aí o seu lar, a sua casa, a sua família. Porque Deus faz algo tudo novo. Porque Ele mostra que não é da nossa maneira, é da dele. Então, assim como o filho pródigo, eu voltei. Voltei para os caminhos do Pai. Busquei, né, através dos meus pastores que estavam ali, de braços abertos, para me receber. Meu pastor Francisco, minha pastora Wélia, que sempre estava na cobertura, sempre orando pela minha vida. Assim como hoje, estamos lá, sempre orando. Não oramos só por nós, oramos para a sua vida também.
para que dê tudo certo na sua vida, para que você possa sentir isso que hoje eu sinto, que é a presença do Senhor na minha família, na minha casa e na minha vida. E o algo novo que Ele me está me proporcionando a viver, o novo de Deus. Então eu voltei e hoje eu posso dizer que estou me reerguendo, que Deus está me dando tudo em dobro, tudo melhor do que eu tinha antes. Me está dando a sabedoria para manter tudo isso na minha vida e da minha família. E eu não falo só de bens materiais, porque diante das situações que nós passamos agora devido a essa pandemia, eu creio que muitas famílias poderão ver o que realmente, né, dentro do seu lar, o que realmente importa, né? Porque muitas das vezes ficamos preocupados, né, com várias coisas mundanas, né, com várias coisas carnais, com dinheiro, né, que coisas que infelizmente a gente batalha, mas que um dia vai ficar, né? Vai ficar tudo aqui. Claro, devemos ter sim coisas que nos agradam aqui, porque vivemos aqui, mas que temos que ter a visão que estamos aqui de passagem, que uma hora a gente vai. Então Deus, ele mudou minha vida, Ele mudou minha casa, Ele mudou minha família, Ele trouxe algo novo para a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês a minha família, o que Deus fez, né? E o que Ele está fazendo e o que eu creio que Ele vai fazer ainda para frente. Que é o Bernardo, pequeno Bernardo, a minha esposa Sabrina, uma batalhadora, uma mulher que sábia, que soube entender, né, e compreender que esse momento ia chegar, essa hora ia acontecer, né, e que o que ela queria viver, às vezes há anos atrás, Deus hoje está mostrando que não é no nosso tempo, que é possível. Então é o que eu venho dizendo. Então, se você quer da sua maneira, pare e pense, ore a Deus, busque uma direção que não é muitas das vezes do nosso jeito, com a nossa mão. Às vezes a gente tem que tirar a nossa mão para que Deus trabalhe por nós. Assim como Deus fez na minha família, hoje, graças a Deus, estamos aqui com saúde, com paz no nosso lar. Deus só vem brandando na nossa vida, no nosso ministério. E eu quero convidar vocês a participar também desse ministério, a fazer uma visita a esse ministério. Um ministério que mudou. Que Deus, Ele muda a gente, mas Ele coloca direção. Ele coloca a direção e nos mostra onde devemos ir. E assim como Ele me mostrou onde eu deveria ir, o meu ministério que eu deveria voltar, eu creio que Ele irá mostrar para você também. Então faça uma visita sem compromisso. Venha conhecer o nosso ministério. Venha ver o tão grande que é o poder de Deus ali dentro, que se faz presente. Estamos lá toda sexta-feira, a partir das 20 horas, né? A partir das 20 horas, é um culto de libertação. É um culto que é onde a gente busca a libertação que hoje nós temos, igual eu falei, das coisas mundanas, sabe? Do dia a dia da turbulência que a gente passa. Para que quê? Para que a gente consiga nos purificar, para que a presença de Deus entre em nossa vida. Para que tudo isso que eu falei para vocês, essa mudança toda aconteça,
precisamos estar limpos, precisamos estar de coração aberto para receber Deus. Porque Deus nos diz, eis que bato a tua porta. Se você abrir, irei entrar e vai fazer morada na sua casa e na sua vida. Então é isso que buscamos toda sexta-feira lá, uma libertação, para que Deus entre na nossa vida e faça morada, realmente. Aos domingos temos o culto da família. Culto da família a partir das 18 horas. É um culto onde você busca ali a comunhão com a sua família. É um culto onde a gente busca nos alimentar para que a gente comece uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Fortificado. E revestido da palavra do Senhor. Porque a partir do momento que nos alimentamos da palavra que o Senhor nos deixou, nunca mais seremos fracos. Sempre forte. Porque vai vir tempestade, vai vir as turbulências, vai vir os problemas, vai vir as coisas do dia a dia, mas teremos sabedoria. Sabedoria que o nosso Pai nos dá para enfrentar tudo isso que sobrevém sobre nossas vidas todo dia. Então hoje eu passo para vocês, aqui é um testemunho que eu passei do que aconteceu na minha vida. Fiquei 2 anos afastado. Durante desses 2 anos, foi tudo de errado na minha vida. Foi tudo por água abaixo. No começo parecia que ia ser tudo mil maravilha. Como eu falei, eu prosperei. Mas só que aí o que eu prosperei foi tudo feito em terra de areia. Sem estrutura nenhuma. E aí quando veio a tempestade, foi tudo por água abaixo. E hoje eu estruturo minha vida e minha família na rocha do Senhor. Onde eu sei que tudo que eu conquistar será mantido. E que eu creio que a visão que eu tenho hoje é que devemos ser prósperos aqui na terra, sim. Devemos viver bem, sim. Porque Deus nos passa isso, porque somos filhos dele. E devemos sim. Mas que devemos conquistar e devemos construir realmente uma morada lá no céu. A cada atitude que nós fazemos, a cada passo que nós dá, a cada coisa que fazemos para Deus, é um bloquinho que colocamos lá no céu. A nossa casa tem que ser construída lá. Por quê? Porque um dia iremos para lá. Então aqui na terra estamos de passagem. Não deve ser uma passagem ruim não, mas vai depender das nossas escolhas. Assim como um dia eu escolhi uma escolha errada, e hoje eu vi onde está a escolha certa. Então eu quero transmitir para você, e eu quero te alertar da escolha, tá? Assim como Deus mudou a minha vida, eu creio que Ele vai mudar a sua aí também, tá? Então fica na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, e que continue te dando saúde e paz, e que você venha buscar. Se você estiver longe, busca uma perto da sua casa, uma igreja, né? Busca o caminho do Senhor. Porque primeira coisa, buscar Deus. E as demais coisas que você quiser na sua